E aí, galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui na reação do Neto com o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira já foi apresentado, né, já falou na entrevista ontem. Vamos ver o que o Neto falou, já deixa aquele seu like aí no começo e partiu, vamos ver. Quero falar do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, nada justifica o que você fez pro Corinthians, o que você fez pro Dorival Júnior, o que você falou da sua família, o que você fez ontem. O que tem a ver o Dorival Júnior, ô Neto, na moral? Na moral, daqui a pouco vai sobrar até pra outros caras nada a ver, né? O Neto, ele coloca umas vítimas aí, né? Pra dar uma exagerada, né? Pra dar uma incrementada. Acho que o Dorival Júnior não tem nada a ver. A culpa do Vitor Pereira, a culpa do Dorival Júnior não ter continuado no Flamengo, né? Não tem nada a ver com o Vitor Pereira, cara. E o que as pessoas fizeram com a repórter da Band ou de qualquer outra emissora? Quando você censura um país que teve ditadura em 64 e que muita gente acha que não teve ditadura e que isso é um absurdo do absurdo. E tem muita gente que acha que não tem ditadura agora também, né, Neto? Então, quando vocês censuraram uma pergunta, vocês censuram o torcedor do Flamengo de escutar o treinador falar. Você não censura a televisão. Você censura outras pessoas. Que, por sinal, os ditadores do mundo, todos tiveram o pescoço cortado. E é assim que ditador tem que ser feito. Corta o pescoço, joga pros peixes, joga pras piranhas. Cara, eu não sei o que o Neto tá falando, mas... Ô Neto, se tu der uma olhada aí no mundo, cara, tem pelo menos uns 30 ditadores. Se tu pega na África, um país aleatório lá, é um ditador. Aqui no Brasil a gente tem ditador. Na América Latina, então, tem 1 milhão. Joga pro jacaré e eles amacetam ou hiena, que, diga-se de passagem, ela é demais. Então coloca aí. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou. Pode tirar. Você, não quero que mostre ele lá na Arábia, não quero que mostre nada disso. Vitor Pereira, você deveria ter feito a mesma coisa com o dirigente do Flamengo. Só que você não foi homem para isso. Não foi nem um pouquinho. E não respeitou a mulher. Muito menos quem você desrespeitou. Só que é o seguinte, eu penso diferente. Veloso, como que você pensa em relação a isso? Gabi como mulher e repórter. Nicola, o que você pensa de tudo isso? E o Vitor Pereira, que a gente tem um monte de falas dele que eu pedi para vocês aí. Do Corinthians, tem? Então é o seguinte, Veloso, a sua opinião, Gabi e Nicola. O grande problema do Vitor Pereira foi como ele conduziu tudo, né? Ele sair de um clube e ir para o outro no final do contrato é a coisa mais normal que a gente vê a todo momento. Agora, dizer que ia embora do Brasil, que não poderia ficar, não poderia renovar, que ele tinha compromissos familiares, que ele tinha problema pessoal na família de saúde, e depois, dias após... 17 de novembro, eu sei o dia que ele assinou. Acabou 17 de novembro. Dia 10. 17 de novembro, o Juliano Bertolucci. Dias depois ele já acertou verbalmente, porque ele esperou até o final do contrato, recebendo do Corinthians, para depois poder se apresentar. Não, pode tirar essas imagens aí. E assinar com o Corinthians. Então, pode tirar. A forma como ele conduziu... Ele Desculpa aí, não é vocês aí, viu? Ele que até cobrou do Marco Belo aqui, né? Que ele não estava sendo educado, né? Não estava sendo honesto. E ele teve uma atitude completamente diferente daquilo que ele estava pregando. Até porque os lacradores quiseram acabar com a vida do Marco Belo, tanto que nem para a Copa ele foi, agora, por causa daquilo lá. Ele conduziu muito mal essa história, né? Toda. Ele realmente não faltou com a verdade, não foi verdadeiro. E aí
parece que o problema está resolvido, que se todo o problema era aquele que ele tinha em Portugal, que ele não poderia ficar aqui, parece que ele resolveu o problema e veio para o Brasil dizendo que agora ele diz que ele veio para brigar por títulos, que o Flamengo dá essa possibilidade para ele. Parece que ele não acreditava no Corinthians, que ele pudesse na temporada brigar por títulos também. Gabi, Eu acho que falar sobre a atitude do Vitor Pereira e agora chegar com essa cereja do bolo, né, que foi a impossibilidade de perguntar, né, de fazer perguntas para ele relacionadas ao Corinthians, isso já está até um pouco saturado. Porque o próprio Duílio disse, quando ele se manifestou sobre esse assunto, que o Corinthians é maior do que isso. E o Corinthians é maior do que isso, muito maior do que o Vitor Pereira e de qualquer polêmica relacionada a isso. É óbvio que nas rodadas do Campeonato Brasileiro, que todas as vezes que Flamengo e Corinthians se encontrarem nesse contexto, esse assunto vai voltar e o Vitor Pereira vai sofrer as consequências dessa atitude dele, que foi desrespeitosa, que foi confusa, e isso vai continuar por bastante tempo. Mas já está muito claro que o Corinthians precisa superar esse assunto. Dito isso, depois de meses discutindo, na oportunidade, claro, como treinador do Flamengo agora, que o Vitor Pereira tem para conversar com a torcida que acolheu ele, que foi a torcida do Corinthians, que reconheceu as finais até onde ele chegou, que reconheceu o bom trabalho dele. E digo mais, em relação à coletiva, né? Porque, como eu disse, isso do Vitor Pereira está mais do que saturado. A Tatiana Tavares, que é a repórter da Band, além da Flá TV, foi a única repórter que perguntou, que insistiu nesse assunto. O papel do jornalista é mesmo insistir, é incomodar. Parabéns para ela, porque o assessor que fez o trabalho dele, né, já tinha avisado, não vai falar mais, não vai comentar mais. Quem manda assessor falar, caramba? Se houvesse 1, 2, 3, 4 perguntas em relação ao Corinthians e o assessor faz o papel dele. Gente, vamos lá, vamos falar um pouco do Flamengo. Ele tá no dele também. Porém, na primeira pergunta que alguém faz, no caso aqui, repórter da Band, alguém que não é da Flá TV faz, ele já censura. Próxima pergunta, por favor, foi de um desrespeito tamanho. Começa a se equiparar à atitude do Vitor Pereira, que até agora, para mim, é incompreensível. Nicola. É que hoje em dia o trabalho da assessoria de imprensa virou quase uma censura de imprensa, né? Na época em que não é mais uma ponte, é um muro agora. Na época em que você jogava, a gente entrevistava vocês na Graças a Deus que o muro foi derrubado, né? Pois é. E parece que estão levantando ele de novo. Mas graças a Deus que já caiu. No centro de treinamento, a gente ia aos treinos e entrevistava vocês todo dia. Agora os jogadores falam... Até tomando banho. Pois é. Essa parte eu não peguei, mas era ainda mais aberto, né? Só um ponto importante sobre o Vitor Pereira. Tá muito claro que ele mentiu e mentiu na cara dura, né? Mas ontem ele mentiu mais uma vez. Porque ele chegou a dizer, Neto, que... ele já sabia há bastante tempo que não ficaria no Brasil. Só que o discurso... Quem mentiu mais, ele ou o Pinóquio? Ele mentiu bem. Eu acho que se tivesse crescido o nariz dele, talvez não coubesse na sala de imprensa. Mas ontem ele afirmou que já estava muito claro na cabeça dele que ele não ficaria no Brasil. E o Corinthians e ele postergaram essa novela. Eles diziam que isso seria debatido e discutido depois do Campeonato Brasileiro e o anúncio oficial só aconteceu depois da última partida do Corinthians no Campeonato Nacional. Que ele tenha sorte, eu acho honestidade se ele tivesse deixado bem claro que estava deixando o Corinthians porque tinha ambição de brigar por títulos e ele achava que o Corinthians não ofereceria essa possibilidade, o filme dele estaria bem menos queimado. Rapaziada, o negócio ficou esquisito, né, pessoal, pro Vitor Pereira aí. Mas, enfim, cara, como aquela moça falou ali, eu entendo, o cara tava no papel dele, ali, do assessor, né, pré-definiram o que ia acontecer na coletiva de imprensa, pra evitar ficar dando espaço aí pra essas especulações, ficar falando de Corinthians, de outros times, né, e tal, pré-definiram que só haveria uma pergunta sobre o Corinthians, onde ele explicaria, né, na qual ele explicaria aí a situação, o lado dele, né, o que aconteceu e tudo mais. Parece que não dá pra confiar nele, né? Assim, essa é a impressão que eu fico. Parece que não é um cara que se explicou muito bem, né? Ele meio que deu uma enrolada ali, falou algumas coisas e tal, que a gente já sabia, né? Algumas coisas a gente não sabe se o quão verdade elas são mesmo, né? Mas assim, sei lá, cara, é uma coisa esquisita, né? Parece uma coisa estranha, assim, uma transferência estranha aí do Vitor Pereira aceitando comandar o Flamengo.
Claro que profissionalmente para ele vai ser fantástico, é o que ele falou. Recebi uma proposta muito boa que eu não imaginava, eu tava já preparado para voltar para Portugal. Mas é isso, né? Isso aqui mostra pra gente, cara, que às vezes, mesmo que a verdade seja dolorosa, cara, às vezes é melhor falar a verdade logo, igual o Vitor Pereira devia ter feito, né? Ó, pra mim não dá mais aqui no Corinthians, mano. Eu tô de saco cheio desse pessoal aqui. Só tem perna aqui no meu time. Pô, eu quero disputar um negócio maior. Eu não quero mais ficar no Brasil, tô voltando. Se ele tivesse sido franco, assim, sincero, né? E não tivesse dado umas desculpinhas aí, né? Igual o pessoal fala. Tudo teria sido tão melhor pra ele, né? Tão mais tranquilo e tal. Mas, enfim, às vezes na vida a gente paga o preço, né? Por não falar, não ser sincero, não falar a verdade. E é isso, cara. Bom, mas enfim, vamos esperar pra ver aí o trabalho dele no Flamengo. Imagina se ele manda mal igual o Paulo Souza aí. Eu acredito que não vai acontecer, tá? Mas imagina essa possibilidade. Ele ia sair aqui do Brasil, cara, odiado pela 80% da torcida, né, do Brasil, cara. As duas maiores torcidas do Brasil aí, o Flamengo e o Corinthians, iam odiar o cara. Ia ser tipo maluco, persona não grata aqui no Brasil pra sempre, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E a nós, tamo junto. Valeu e até o próximo.